Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Hoje estamos com o Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, bem-vinda. E com a Marta, nossa minha co-host. Tudo bom, Marta? Tudo bem, olá, ferrenhos. Então, vou apresentar o Gabriel aqui rapidinho para quem não conhece. O Gabriel é libertário, estudou no Mises Institute com o Walter Block, Don Wood e outros. Fundou diversos grupos de estudo, como a Ação Humana, dedicado a estudar o Tratado de Economia de Ludwig von Mises na UF Santa Catarina. Foi membro fundador e vice-presidente do IFL Santa Catarina. Hoje é assessor do deputado federal Gilson Marques. Bom, novamente, muito obrigada por estar com a gente hoje, Gabriel. E eu queria começar esse podcast já com a pergunta mais interessante, todo mundo se pergunta, né? Como é ser um libertário no Congresso? Olha, é de fato uma questão até um pouco inusitada, né? Que a gente nunca se imaginou estar nessa posição. Quando entrei no curso de Direito, lá se vão 13 anos, me faziam pergunta, né? Por que estudar Direito? E eu respondia que era conhecer as leis para conseguir alterar as leis. Mas o fato é de que na faculdade a gente estuda muito pouco de processo legislativo e como funciona o processo pelo qual as leis são feitas. Mas eu entrei nesse estudo e nessa prática por volta de 2017. Eu já trabalhava com outro político eleito, também liberal, de direita, e desde o começo foi um choque muito grande, porque o que a gente defende é algo muito único para a política tradicional. Então, muitas vezes, eles não entendem, os outros políticos, outras equipes, né? Não entendem que a gente está votando de uma determinada maneira, não porque vai ganhar uma vantagem, um cargo, algum benefício político, e sim porque existe uma convicção ali de que algo vai fazer bem ou não para a maioria das pessoas, para a economia, né? O Henry Hazlitt, ele tem uma frase muito interessante, que é de que o mau economista, ele olha somente para as consequências diretas para um grupo pequeno de pessoas. E o bom economista, ele sempre olha não para a árvore, mas para a floresta inteira, para a consequência geral na sociedade. Então, muitas vezes você defende um subsídio, uma regulação, algum tipo de protecionismo que vai ser bom para um grupo específico de pessoas, um grupo de interesse, mas vai prejudicar todas as outras. E essa defesa da maioria dispersa, ela é bastante diferente, ela quebra esses paradigmas da política tradicional, mas ela também é bastante ingrata e difícil de fazer, né? Por conta de quão poucos nós somos hoje no Congresso Nacional. Eu cito aqui um exemplo, a votação do combustível verde, né, que foi aprovada aí já tem 2 anos, na atual legislatura, e veio a ficar em voga somente recentemente, que aumentou o índice do etanol na gasolina, que está todo mundo reclamando disso, né? Até brincam que é sabor gasolina, porque nós vamos subir aí para 32,5%. Isso foi aprovado nesse projeto de lei e pouquíssimos deputados votaram contra, né? Cerca de 30 deputados votaram contra essa adição obrigatória. Então a gente está lá para fazer esse trabalho difícil, para alertar os demais. Nem sempre a gente ganha, mas sempre a gente consegue colocar um ponto de vista sóbrio e limitar e frear esse desejo regulatório, né? Só em 2023 a gente apresentou, daí eu falo especificamente do trabalho do deputado Gilson Marques, que é onde eu presto serviço hoje. O deputado Gilson Marques apresentou mais de 1.000 requerimentos de retirada de pauta nas comissões da Câmara dos Deputados, ou seja, projetos que deixaram de ser votados, projetos ruins que criam burocracias, custos para todos nós pagarmos, deixaram de ser votados graças a esse tipo de atuação parlamentar que é bastante única. Então, ser um libertário no Congresso é esse papel de barrar muita coisa, e quando a gente tem uma oportunidade, um espaço para incluir, a gente inclui. Como, por exemplo, agora, recentemente no projeto de lei antifacções, que foi aprovado ontem, na data que a gente está gravando, foi aprovado na terça-feira à noite, na verdade. Esse projeto a gente conseguiu aprovar um destaque do Partido Novo, que altera o Código Eleitoral para prever de que pessoas presas no Brasil não podem votar. Então, é uma alteração que a gente conseguiu propor já no plenário e foi aprovado por maioria de votos. Então, esse é o trabalho do libertário na política, ele é de fazer o que não seria feito se a gente não tivesse lá, na verdade, né? Então, a gente realmente se dedica e aprende muito porque o trabalho legislativo, ele envolve múltiplas áreas, né? Você pode estar numa hora discutindo um assunto de exploração de petróleo, na próxima pauta discutindo matéria de direito penal, depois direito civil, processual.
Então, a gente vai aprendendo muito e ouvindo de muitos setores. Então, é bastante interessante e desafiador. Uma coisa que você citou sobre economistas bons e ruins, né? Eu fico pensando muito assim nos incentivos que existem em Brasília, os incentivos que existem à política. Porque hoje os incentivos são todos voltados para o curto prazo e o que vai trazer a eleição. E geralmente as medidas que são boas no curto prazo, né, que parecem boas no curto prazo, são horríveis no médio e no longo prazo. Então, eu acho que esse trabalho de informar também a população e trazer à tona, a gente está fazendo isso daqui porque é uma mentira que eu conto para você. Por exemplo, a escala 6x1. O trabalhador brasileiro é explorado, toda aquela conversa, a maioria dos brasileiros parece ser a favor da escala 6x1, mas é uma coisa que você sair na rua perguntando, você é a favor que o salário mínimo seja 10 mil reais? Sendo que a pessoa não entende as consequências que viriam de trazer o salário mínimo a 10 mil reais, por exemplo, nem sabe o que é inflação. O economista trata a inflação como se fosse aumento generalizado de preço, nem economista explica isso direito, ou sabe isso direito. Aqui no Brasil discute se inflação é de direita ou de esquerda. Então acho que é toda essa questão, a base, a pessoa não tem a base fundamental para poder julgar se uma medida é boa ou ruim, e só pensa na reeleição. E aí as pessoas falam, eu já vi um monte de vídeo, um monte de matérias, não tentar dizer qual é o maior problema do Brasil. Na minha visão, são esses incentivos da política que premiam o mal político, né? E para o bom político é até difícil, porque como que você vai... Aí você fala que é contra a escala 6x1, você é o demônio, você é contra o trabalhador, você que está errado. Então, como que você vê essa questão dos incentivos políticos e como vocês às vezes conseguem ou não superar isso e trazer à tona realmente, olha, essa lei não é boa por causa disso, disso e disso. Eles escutam, eles não estão nem aí. Como que é esse dia a dia nessa questão dos incentivos? É bem difícil. O Brasil, no geral, ele é um país de altíssima preferência temporal, né? A gente sempre escolhe a satisfação no presente em detrimento das consequências do futuro. E não tem essa questão de preservar hoje para poupar hoje para ter o investimento amanhã, né? A nossa taxa de poupança é equivalente ao país Paquistão, para ter uma ideia, 14%. Nossa taxa de poupança. E, na verdade, a gente fala muito da política, mas ao longo dos anos a gente vai percebendo, e eu já fui candidato 2 vezes, de que muitos dos que estão eleitos hoje são uma representação do que o eleitor faz e pratica no seu dia a dia. Então, o eleitor também tem uma alta taxa de preferência temporal, ele também quer uma solução para ontem, ele acha que o governo dando vai resolver. Claro, estou falando aqui em linhas gerais, existem diferentes nichos aí, mas esse é um problema a nível social, eu diria. E referente à escala 6x1, exemplo que você citou, é um problema tão grave. A gente vê, já existe PEC tramitando sobre o assunto da escala de trabalho desde 2019 no Senado Federal, várias PECs que estão já tramitando lá no Senado, e a da Câmara, que começou a aumentar essa pauta, ela tem um erro de matemática, ela tem um erro de conta ali, fala que vai ser 4 dias na semana, 8 horas por dia, que dá 32 horas semanais, não 36. Ela fala que vai dar 36 na PEC da Erika Hilton. Então, é claro, quando você pergunta para a esquerda não pessoa sabe fazer conta. se é a favor do fim da escala 6x1, sim, mas a que custo, né? O Thomas Sowell, ele fala, um economista americano, de que em economia nós não temos soluções, apenas trade-offs. Então, a gente sabe que existe algo chamado desutilidade do trabalho, que é de que a partir de um determinado ponto as pessoas preferem não ganhar para poder ter ócio, para poder ter descanso. As pessoas valorizam o seu tempo livre, então não trabalham 16 horas por dia, 14, 12 horas por dia. Preferem receber menos e trabalharem menos também. Agora a questão é qual que é o trade-off disso? Trabalhar 10 horas por semana, 15 horas por semana, 32, como propõe a Erika Hilton? Então hoje a legislação permite até 44, mais 8 sobre jornada, e o que for sobre jornada incide adicional de 50%. Então, o que muita gente não está discutindo da escala 6x1, que é interessante, é de que, na verdade, não vai proibir que seja feita a escala 6x1. Vai apenas fazer com que, caso ocorra essa escala, seja pago a jornada extra. E que, na verdade, muitas vezes já acontece isso, porque o salário é acima de um salário mínimo. Então, a gente tem uma massa de trabalhadores, 40%, que já ganha acima de um salário mínimo no Brasil. Na verdade, ainda é pouco, né? Você pensar uma sociedade com maior capital acumulado como os Estados Unidos, 97% da população ganha acima do mínimo. E aqui no Brasil é só 40%. Mas, de fato, se você já ganha acima do mínimo, por exemplo, bastaria converter isso em extra jornada e você continuaria trabalhando aí de 32 mais 8 horas, 40 horas semanais, distribuída em 6 dias,
na semana. Então, esse é um problema muito grande, esse tipo de debate, que não debate só o benefício da proposta, mas sim o custo. Até porque, se fosse simples, a lei agora vai proibir, vamos supor que fosse uma proibição, que seja trabalhado mais de 5 dias na semana. Se nós tivéssemos o poder de reduzir o número de dias trabalhados sem causar nenhum custo, seja para o empregado, para o empregador, para o consumidor, se isso fosse possível, por que parar aí nos 5? Por que não botar 3, 4, 2 dias na semana? Não trabalhar. Então, assim, claro, são soluções simplistas, visando um benefício eleitoral, e que o próprio governo Lula demorou bastante para embarcar nessa proposta. Esse foi um barulho que começou em novembro de 24, se não estou enganado, e só para o meio final aí do ano passado, 2025, quase um ano para eles acharem que era uma boa comprar isso, que na verdade o governo, a gente vê que ele radicalizou mesmo, né? Aquele governo que ia ser da União, que ia ser de botar as divisões para trás, ele só aumentou qualquer tipo de polarização, nós contra eles. A gente vê aí também na questão da publicidade oficial do governo, chamando quem ganha mais de R$5 mil por mês. A gente está falando aí de $800, $850 de playboy, né? Um salário que é das categorias, das classes mais baixas de países desenvolvidos. Aqui é playboy quem ganha. Então, é um governo que apela para essa linguagem polarizada, essa linguagem de guerra de classes, enfim, tudo que a gente espera de pior da esquerda, eles estão praticando, e na escala 6x1 não é diferente. É muito provável que tentem uma aprovação para jogar para o colo do próximo governo, porque, de fato, é uma crise muito grande. No Senado, a proposta é reduzir de 44, a regra atual, para 40 no ano seguinte da promulgação, e depois, sucessivamente, um ano a cada ano que passar uma hora menos, até chegar em 36 horas de trabalho semanal, aí pelo quinto ano de promulgação da PEC, da redução da jornada de trabalho. Eu imagino que essa proposta seja a que deva ser encaminhada lá pelo Senado, já está pronta para pautar em plenário, já passou pela CCJ, então agora a gente vai aguardar e ver como é que vai ser definida essa questão. De fato, os lados negativos geralmente não são avaliados nas propostas quando são estudadas, né, na Câmara dos Deputados, no Senado. Inclusive, o meu TCC está público para quem quiser ver aí, análise de impacto regulatório na Câmara dos Deputados. Analisei todos os projetos que a Câmara dos Deputados estudou, votou naquele ano, na verdade, cerca de 200 projetos, e, para surpresa de ninguém, mais de 80% dos projetos não tem menor estudo de análise de impacto, quanto custa, quem vai pagar, qual que é o lado positivo, negativo, se a proposta poderia ser, vamos supor, o objetivo que a gente tem para atacar nesse projeto aqui, será que não teria outro jeito menos danoso de abordar essa questão? Então, não tem nenhum tipo de estudo, e é bastante triste. A gente vê que a maioria dos países da OCDE tem esse tipo de estudo. Na Suíça, isso está na Constituição da Federação Suíça, de que toda lei aprovada tem que ser estudada, os prós e contras e o impacto na sociedade. E o Brasil tem uma longa estrada a percorrer ainda nesse tipo de maturidade política. Isso começa com a população, né? Questionar as leis que são aprovadas. Por que o Brasil é um país pobre, né? Por que nos últimos 45 anos o Brasil caiu 39 posições em PIB per capita mundial? Por que nos últimos 15 anos o brasileiro perdeu 10% do seu poder de compra em dólar? O brasileiro está ficando mais pobre, tanto em comparação com ele mesmo no passado, quanto em relação ao que os outros países têm de renda. Na nossa década de ouro, né? Primeira década de 2000, que o Lula conseguiu aprovações tão altas a ponto de eleger a Dilma, foi uma era em que a maior parte dos outros países cresceu mais que nós. Ou seja, o brasileiro ele se acostumou a contentar com pouco. A gente está batalhando para crescer 2, 3 pontos do PIB, sendo que a gente deveria estar discutindo como crescer 7, 8, 10 pontos de PIB, se a gente quiser realmente conseguir ser um país desenvolvido, que consegue atender a sua população. Direitos, saúde, educação, segurança, isso aí não cai do céu, nem vai existir porque está escrito num livro chamado Constituição. Isso custa dinheiro. Saúde custa dinheiro, custa médico, equipamento, tudo isso é dólar, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é dólar. Saúde, saneamento é dólar, é petróleo, é aço, infraestrutura, obra, mão de obra. Então, a gente precisa de investimento, atrair capital.
E o que o Brasil faz? Um país que precisa atrair capital desesperadamente. Um país que a Bolsa de Valores do Brasil, vejam só que absurdo, tem o mesmo valor negociado da Bolsa de Valores de Singapura, um país que tem a população do tamanho do estado do Maranhão. Então, o Brasil é um país que afugenta a capital. Por quê? Porque nós temos uma classe política que, na primeira oportunidade, se vier alguém com capital investir no Brasil, vai querer taxar, tributar, regular, tornar insegura a atividade. A gente não sabe a regra do jogo. A gente não sabe quem que vai estar no STF daqui a 2 anos. Se a vaga do Toffoli cair, se o Lula vai botar mais 2. Quantos mais vão se aposentar para aumentar as vagas do Lula? O Barroso se aposentou, era para aposentar daqui a 7 anos. Então, ele tirou uma indicação do próximo presidente e trouxe para o Lula. O Haddad, o Toffoli, se cair, mais uma indicação do Lula. Então, é muito preocupante esse cenário que a gente tem no Brasil e eu acho que a gente precisa começar a botar a mão na consciência quem que a gente vai votar. As eleições são agora e quantos que estão ouvindo aqui, eu peço que façam um exame de consciência, lembram quem votou para senador da República em 2018. E se lembram do segundo voto, porque eram 2 votos para senador da República em 2018. Agora, pensem que as pessoas que foram eleitas lá atrás para esse cargo de senador, em 2018, ainda estão no cargo, ainda estão dando as cartas do que é votado, de quais ministros são aprovados, quais são os nomes que vão, no final das contas, mandar no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma eleição realmente divisora de águas. Próximo presidente, se não tivermos nenhuma alteração na composição até lá, indica 3 nomes ao STF. Então, eu diria que é a nossa última oportunidade, de fato, de mudar a política do Brasil, mudar os rumos do Brasil. E a gente está bastante ansioso para fazer nosso melhor trabalho, né? Você acha que a entrada aí mínima, né, tímida dos libertários no Congresso vai fazer com que um dia o Brasil tenha um Estado mínimo mesmo? Ou é uma esperança que a gente não precisa ter? Olha, eu acho que é uma discussão bastante longe da realidade brasileira. Bastante longe. A gente vê um Congresso que não tem nenhum pudor em chancelar aumento de gasto, aumento de arrecadação, aumento de imposto até. O governo atual, vamos falar em termos orçamentários, o governo atual assumiu um governo federal que arrecadava 2,2 trilhões de reais por ano. A gente fechou em 2025 com 2,9 trilhões, ou seja, foi mais de 700 bilhões de reais arrecadados a mais de toda a sociedade. E o gasto acompanhou toda essa arrecadação e mais, e gastou mais 100 bilhões a mais, né? A gente saiu de um superávit de 40 por um déficit de mais de 65 bilhões no ano passado. Então, um delta aí de 100 bilhões, a gente pode considerar que cada real a mais que o governo Lula arrecadou, ele gastou R$1,20. É uma conta que não tem como fechar. E isso não é nenhum assunto dentro do Congresso. Isso não é nenhuma questão assim que preocupa os congressistas. Então, é muito diferente da Argentina, por exemplo, de que o Milei ele foi eleito falando de economia, falando de gastos, falando de cortar gastos, de querer cortar na carne. Aqui no Brasil, essa pauta econômica de direita, essa pauta ortodoxa de ajustar as contas e pensar, pera lá, não tem como em 2023 para 2024, por exemplo, a arrecadação subiu o triplo do PIB, corrigido pela inflação. A arrecadação subiu 9% em termos reais e o PIB 3%. Não tem como o carrapato crescer mais do que o boi num país. Então, isso não é nenhuma discussão hoje no Brasil. A gente está meio que anestesiado e acomodado com essa situação de mediocridade. Às vezes é como o Roberto Campos falava, né, uma frase atribuída a ele, de que o Brasil ele é estável e previsível, não tem a menor chance de dar certo. Então, esse é o nosso grande perigo. Eu diria não é nem virar uma Argentina ou Venezuela, é continuar sendo o Brasil para sempre. Esse é o real perigo do Brasil. Então, sobre Estado mínimo no Brasil, é uma discussão muito distante. Eu acho que a expectativa que os libertários podem ter no Brasil é de frear os avanços autoritários que a gente vê, que é urgente essa pauta de frear arbítrios do Supremo, frear a omissão do Senado, frear tentativas do Executivo de aumentar impostos. Isso a gente tem conseguido. Derrubamos a MP
que tributava tudo, a que tributava até Bitcoin. Derrubamos o IOF, tudo bem, foi revertido no STF, mas foi uma pauta importante do Congresso Nacional. Nós conseguimos aprovar um pacote, aí foi chamado pacote anti-STF, mas na verdade não é anti outro poder, né? É a favor do reequilíbrio dos poderes, falando de que uma decisão que arbitra sobre omissão do Congresso não pode considerar omissão algo que o Congresso já definiu, já decidiu nos últimos 5 anos. Quer dizer, se o Congresso já avaliou um assunto nos últimos 5 anos, não se pode falar em omissão, né? Inclusive, esse parecer aí, tive a oportunidade de trabalhar nesse texto, né, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, relatoria do deputado Gilson Marques, e está para deliberação lá no Senado Federal. Então, o nosso desafio, ele é um passo antes da discussão de Estado mínimo, e sim uma discussão de que tipo de ação o Estado vai fazer. O Estado ele vai conseguir reganhar, por exemplo, o controle do seu território. A gente tem hoje 50 milhões de brasileiros que vivem sob o controle direto do crime organizado. Nós temos 400 mil brasileiros, pessoas que já passaram por um processo criminal, estão com mandado de prisão expedido pela justiça, falando, prenda essa pessoa, e a polícia não encontra. Está lá, é dado público, vai no Banco Nacional de Mandado de Prisão. Então, a polícia no Brasil, ela não tem segurança jurídica para agir, muitas vezes não tem incentivo correto para agir, porque se age de forma energética, tem o risco de responder administrativamente e não faz. Nós temos um problema grave de necessidade de reforma administrativa, que é simplesmente realinhar os incentivos na sociedade. A gente tem uma geração inteira cujo maior sonho de vida é passar num concurso público para, sendo bem honesto aqui, não ter de trabalhar, não ser mais cobrado, porque não tem cobrança de eficiência, de resultado. Virou uma grande inversão de valores nesse país. E, ao mesmo passo, com essa questão da falta de cobrança, a gente não tem um governo que funciona, na verdade. Nosso governo ele não pode ser sequer cobrado, porque não tem mecanismo. A gente tem hoje um município no Brasil, um secretário administrativo, uma função de nível médio concursada, manda mais na prefeitura do que o prefeito eleito, porque simplesmente tem ali, senta no cargo e não tem quem tire, né? Independente de se atende bem a população, se não atende. Então, isso precisa ser repensado de forma muito profunda, né? E o Brasil teve uma oportunidade muito próxima disso. Poucas pessoas sabem disso, mas após ali a eleição do segundo turno de 2022, estava tudo bem encaminhado para a votação da reforma administrativa. Só que, com o resultado das eleições, se realinharam as prioridades e, em vez dessa PEC da reforma administrativa, super importante para o Brasil, foi aprovada a PEC de fura-teto do Lula, né? 300 bilhões fora do teto de gastos. Enfim, tudo consequências das nossas próprias escolhas. A gente precisa assumir essa responsabilidade para tentar alterá-la, né? Não adianta se esquivar e nem achar que o problema é do outro. Esse país é nosso, é nossa missão e nossa responsabilidade salvá-lo, de mais ninguém. Qualquer outro país que nós formos terá problemas diferentes dos problemas do Brasil, mas aqui pelo menos a gente tem a oportunidade e a possibilidade de alterar, né? É a nossa pátria e cabe a nós salvá-las, porque do outro lado eles estão fazendo mais do que o impossível para tentar arrastar a gente para o precipício e a gente não pode deixar. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Perfeito. Eu acho que nessa linha de raciocínio, eu vi uma pessoa de direito outro dia, e mais de uma pessoa já vi falando nesse raciocínio, que o Brasil vai quebrar em 2027, todo mundo sabe, ninguém esconde, né? Quem está um pouquinho mais dentro da política sabe que a economia está horrível e que não vai ter dinheiro para fechar as contas. E aí tá surgindo uma linha na direita falando assim, direita amplamente falando, né? Que fala... deixa o Lula se reeleger, deixa a esquerda chegar no poder, porque o país vai quebrar, que quebre na mão deles. Só que tem uma coisa que você falou anteriormente sobre o STF, que a próxima presidente entrar irá botar mais 3 no STF.
Então, se fosse só uma questão, se fosse apenas, exclusivamente a questão econômica, eu acho que até daria para conversar sobre essa possibilidade de deixa quebrar na mão do Lula. Só que ele colocando mais 3 no STF, não tem como a gente prever até onde ele vai, o que ele vai poder fazer, porque a gente vê os abusos que já estão acontecendo hoje. Agora, esse episódio vai, eu acho, acredito só na semana que vem, mas agora, dia 1º de março, vai ter manifestação no Brasil inteiro, contra justamente esses abusos de autoridade. A pauta da manifestação é fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Então, a cada manifestação que tem, a gente aumenta um do STF, né? Antes era só fora Moraes, agora fora Moraes, fora Toffoli, daqui a pouco fora Gilmar Mendes também, todo mundo ali fora, né? Porque é um absurdo o que eles fazem. Mas eu acho que é para isso que a gente tem que conscientizar as pessoas. Não existe isso de, deixa quebrar na mão do Lula, tanto faz, o Brasil não tem mais salvação. Pode ficar muito pior. O Tiririca estava errado. Pior que não fica, pode ficar assim. Então, é essa questão que a gente tem que conscientizar a população. Que isso que você falou, concordo completamente, Gabriel. O risco do Brasil ser eternamente o Brasil. Eternamente o Brasil do amanhã, que o amanhã nunca chega. Então, a gente está estagnado na pobreza, a população já se acostumou com isso e não enxerga a luz no fim do túnel. Acha que isso é normal. Essa agressão que a gente sofre todo dia, tem que pagar imposto, a burocracia, a insegurança jurídica, é uma coisa que ok, sendo que não é. E aí, nessa questão, eu queria que você falasse pra gente qual a sua perspectiva em relação às eleições. O Lula aí, as chances do Lula ser reeleito, a gente vai ter o Zema aí em 2026. O que a gente pode fazer para tentar evitar isso, ou eleger legislativo, senadores? Qual que é a sua visão nesse tema? A questão, né? Deixar o Brasil quebrar na mão do Lula ou não? Primeiro, eu discordo um pouco com a ideia de que o Brasil vai quebrar em 2027. Vamos reformular a frase. O governo federal vai quebrar em 2027. Não, o governo vai quebrar. Isso com toda certeza. A trajetória da dívida está galopante. E, aliás, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem o câmbio aí a 5 com o segundo maior taxa de juros do mundo. Lembrando que o câmbio ultrapassou 5 no governo anterior, com a Selic, com a taxa de juros real negativa, contando a inflação. Então, o cenário é bem diferente. E por que o mercado exige uma taxa de juros tão alta? Não é porque eles estão fazendo um conluio, como o pessoal da Glaze Hoffman e os outros malucos de chapéu de alumínio do governo federal pensam. Estão fazendo um conluio para extrair dinheiro do governo. Os leilões do Tesouro Direto, os leilões do Tesouro, que são as dívidas do governo, são públicos, qualquer pessoa pode ir lá investir. Se acham que o deságio está muito grande, que a cobrança está grande, é uma oportunidade de arbitrar e cobrar menos e lucrar em cima do governo. Na verdade, que ninguém tem credibilidade de que esse governo ele vai conseguir manter a estabilidade da moeda no longo prazo, vai conseguir manter os seus pagamentos em dia, e por isso cobra tanto, né? Isso também volta para aquela questão da alta preferência temporal, nossa baixa taxa de poupança e tudo mais. Agora a questão é, o governo vai quebrar. A gente vai ultrapassar receitas comprometidas e despesas obrigatórias acima de 100% já em 2027. Então, não tem mais dinheiro para pagar aquilo que o governo se compromete a pagar. Isso porque a gente são vários fatores que levam a isso, né? Mas um dos principais deles, a gente tem uma despesa indexada altíssima e uma despesa indexada, engessada, que tem um aumento passivo, vegetativo, todo ano, independente do que aconteça. Então, se a gente tentar traduzir isso para o orçamento familiar, que fica mais fácil de entender, imagina você abrir um mês e falar assim, olha, esse mês eu vou gastar 15% da minha renda em jardineiro. E mês que vem também. Todo mês eu tenho que gastar 15% da minha renda com jardineiro. Independente se naquele mês fez chuva, fez sol, cresceu a grama, não cresceu. Às vezes fez uma seca com frio e não cresceu grama, estou gastando com jardineiro. É isso que acontece com os nossos patamares constitucionais em gasto de governo, em saúde, educação. Quer dizer, isso tudo indexado, ele engessa o orçamento e faz o gasto ficar totalmente irracional. Eu ouvi já da boca de prefeito, eu não vou falar aqui não, mas já ouvi da boca de gestor municipal, que falou, olha, eu tinha que pintar a mesma escola 2, 3 vezes no ano para poder fazer o gasto de educação que é obrigatório, senão é crime de responsabilidade. Então é absurdo que a gente tenha isso no Brasil, gera uma irracionalidade. Então precisa desvincular, desindexar. Qual que é o medo da população, do próprio gestor que ela elegeu? Tá ruim, não gastou? A gente não confia que vai gastar o suficiente em educação e em saúde. Então, troca, elege outro que vai gastar de forma correta. O absurdo é você botar numa lei um engessamento desse nível. A segunda questão, crescimento vegetativo automático. Então, você tem aumentos, gratificações
que vão crescendo sem fim. Né? A gente está vendo a discussão dos penduricários, mais de 20 bilhões fora do teto, isso é um absurdo. E acontece por quê? Por vários motivos, mas um deles é a falta de reforma administrativa, né? A falta de avaliação de desempenho de resultado, que é urgente para o funcionalismo brasileiro. E tudo isso são pautas legislativas que só avançam com um Congresso novo. Né? E digo mais, poderiam avançar independente do governo, porque muita coisa disso aí, a maioria, na verdade, é mudança em Constituição. Proposta de emenda à Constituição não passa nem pelo veto presidencial. 2 casas, 2 turnos e promulgação. Promulga direto pelo presidente do Senado, não passa pela presidência da República. Claro, o presidente pode ajudar ou atrapalhar nesse tipo de tramitação, com sua força política e tal, mas não é formalmente um processo que passa pelo Executivo. Então, eu concordo com a sua avaliação de que não tem o menor cabimento de deixarmos a reeleição do Lula para que o Brasil quebre na mão dele. Eu não acredito nessa tese, até porque se fosse assim, a Venezuela, então, já era para ter libertada pelos próprios venezuelanos, né? Não precisaria o Trump sequestrar o Maduro, porque simplesmente lá o que aconteceu foi que as pessoas desistiram, né? Teve uma determinada eleição lá na Venezuela que a oposição fez uma campanha, e aí foi a grande virada de chave, que a oposição, vendo todos os absurdos que aconteceu, o judiciário, várias similaridades com o Brasil, o judiciário fechando o parlamento, tomando decisões que anulavam o parlamento eleito, e a população, a oposição, resolveu fazer uma campanha de voto nulo lá. E foi aí que o Maduro tomou todas as maiorias possíveis e não saiu mais, né? Então, o que eu penso sobre o STF, a gente tem uma vaga do STF aí do Luiz Roberto Barroso. Ele se aposentou ano passado em outubro, então já faz mais de 100 dias que a cadeira do STF está vaga e não foi indicado nenhum nome, por causa do embate entre governo e STF. No momento que estamos gravando esse podcast, não foi indicado nenhum nome oficialmente pelo governo. Falou-se do Jorge Messias, né, o Bessias do áudio, mas não foi indicado por quê? Porque o Senado deixou muito claro de que vai exigir o nome de Rodrigo Pacheco, a indicação de Rodrigo Pacheco para aprovar. Ou é o Pacheco ou não é ninguém. Ou seja, de alguma forma muito perversa, o Senado finalmente aprendeu o mínimo do seu papel, que é poder rejeitar o nome para o STF. O problema é que está fazendo isso com uma chantagem com interesse político, de proteção política, de ter o seu próprio representante lá no STF para poder fazer a blindagem dos seus próprios membros. Então, da pior forma possível, o Senado pelo menos aprendeu uma liçãozinha importante. A questão é, agora que o Senado tomou o gosto desse poder de rejeitar uma indicação para o STF, até quando ele vai ficar nesse jogo, né? É possível, muito possível, que até a próxima eleição eles queiram segurar, ver quem vai ser eleito. Se for eleito um candidato da direita, seja o Flávio, o Zema, o Tarcísio, eles apressem e fazem o Lula indicar qualquer indicado do Senado, por exemplo. Ou eles seguram e negociam com o próximo presidente. Então, a gente está falando de 3 a 4 vagas do STF aí em negociação. Seria ótimo. Não existe a menor possibilidade da gente fazer esse tipo de estratégia. Inclusive, saiu ontem, acho que dia 25 de fevereiro, saiu na data da gravação aqui, um dia anterior, a pesquisa da Atlas Intel empatando Flávio com Lula, né? A verdade é que não é porque as pessoas desesperadamente querem o Flávio, né? É porque ninguém mais aguenta o Lula, né? Então, um pouco dessa jogada do Bolsonaro foi isso. Ele preferiu arriscar, né? Com certeza um candidato com muito menos viabilidade do que o Tarcísio, mas ele preferiu arriscar alguém com mais controle próprio dele, sabendo que a rejeição do Lula é muito grande e mesmo assim teria chance de ganhar. Então, a gente vai para essa eleição não com as cartas que a gente necessariamente queria, mas com as cartas que a gente tem, né? Eu acho que é meio que unânime, todo mundo que quer ver o Lula fora, de que queria o candidato com mais chance possível de ganhar do Lula, né? E esse nome era o Tarcísio. Mas o Tarcísio tem uma lealdade de que não vai concorrer sem indicação direta do Bolsonaro. Bolsonaro já indicou o filho. Então, o cenário que a gente tem hoje é esse. Tudo pode mudar em março, abril, é verdade, que é o prazo de desincompatibilização dos governadores e os secretários, né, que exercem alguma função de liderança no governo. Eles têm que se incompatibilizar em abril. Então, vai ser o prazo aí para o Tarcísio decidir se ele vai participar ou não da eleição. Tudo indica hoje de que o candidato é o Flávio e que mesmo sendo um candidato com mais rejeição, aí por trazer o nome do Bolsonaro, que já teve um resultado eleitoral aí próximo, mas ainda inferior ao Lula, tudo indica de que a gente tem boa chance, sim, e que a gente não pode desistir. O grande desafio da direita
muitas vezes com a própria direita, de entender um propósito maior, de engolir um pouco do ego e se unir contra um inimigo comum, uma coisa que a esquerda faz muito bem, né? A gente vê vários setores conglomerados em volta do Lula, setores mais da centro-esquerda, como o PSDB, olha quem é o vice dele, Geraldo Alckmin, que sempre foi o opositor do Lula, a Simone Tebet, do MDB, a gente vê o PSOL, que sempre foi um flanco mais radical à esquerda, todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, porque concorda com a visão do Lula para o Brasil, porque acha que ele é o melhor do mundo, que não teria ninguém melhor que ele, que acham ele perfeito, claro que não, mas porque sabem que ele é quem tem mais viabilidade, ele é quem consegue aglutinar esses diferentes grupos, e um pouco da esperança da direita vem justamente disso, né? A gente está falando de um octogenário, é uma pessoa completando 80 anos ano passado, vai concorrer à reeleição com 81, no segundo turno, já está no seu último mandato, se for reeleito, o ciclo dele acaba agora, 2030 não tem mais como ele concorrer, e não tem sucessor. Haddad é uma piada, Tachad, Boulos, quem vai votar no Boulos queimando pneu, é um cenário do Brasil de muita insegurança no curtíssimo prazo, mas uma certa esperança no médio prazo. Porque mesmo se o pior acontecer e Lula for reeleito, isso é uma desgraça que não deve continuar por muito tempo. Então, eu diria que, de certa maneira, a eleição para o Legislativo ela tem uma importância tanto quanto a eleição para a presidência da República. Lembrando, apesar do Lula ter a prerrogativa de indicar 3 ou 4 nomes aí ao STF, a prerrogativa ainda é do Senado Federal, você vai aprovar ou rejeitar esses nomes. Então, não adianta resolver um lado sem resolver outro. De outra forma, da direita, mas a gente não tem senador para aprovar um nome bom. Então, vai ficar na mão do Centrão e vão aprovar aí um Pacheco da vida, Bruno Dantas ou outro. Bruno Dantas, inclusive, é um dos nomes cotados fortíssimos aí, se não viabilizar o Messias, e o Pacheco for candidato, né, que é uma das possibilidades que estão discutindo do Pacheco ser o candidato do governo Lula no Senado em Minas. Então, eu vejo que o desafio é muito grande, e a gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir, a gente tem que focar em todas as frentes possíveis e deixar o ego de lado. Eu acho que essa é a lição que a esquerda deixa para a direita, sabe? Saber focar no inimigo comum, porque se a gente tiver 10% da estratégia da esquerda, a gente consegue dar uma reviravolta e botar esse país nos trilhos. Sim, a questão da união, eu vejo muito a esquerda com nojinho, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, e acho que é o problema do incentivo da democracia, porque quem acredita que acha que democracia é bom, acho que tem a poder de escolher entre os candidatos, sendo que a gente não pode escolher, você é um monte de ovelha que tem que escolher entre o leão e o lobo que vai te devorar com velocidades diferentes, porque o que eles escolhem para você votar, é um absurdo, esse conceito que tem gente que defende, tem gente que acredita que acha que é o melhor para si. E aí, no final, fazendo outra analogia, a gente tem que escolher entre o sorvete de limão ou o sorvete de fezes, que é o Lula. Então, entre essa opção, qualquer outra que vier é melhor. E é isso que só os piores chegam ao poder. A gente sempre vai ter que escolher entre a menos pior das opções que é dada pra gente. Isso. E quando a gente entende essa questão, eu acho que faz muito mais sentido, vamos nos unir contra esse daqui. Você sempre vai ter um pior. Sempre vai ter, no caso, hoje, o Lula. Então, vamos nos unir na outra opção contra essa desgraça que vai acabar com o nosso país. Então, falando nessa questão de a gente ter que aturar essa democracia, tudo, eu queria que você trouxesse para a gente também a sua visão sobre o que aconteceu na Argentina e se a gente teria uma possibilidade de eleger um Milei aqui e quem seria, na sua visão, essa pessoa? O Gilson, talvez? Olha, o alinhamento de astros que aconteceu na Argentina, na verdade, é muito peculiar, né? Primeiro, uma situação de inflação descontrolada que o Brasil ainda não chegou. Tomara que não chegue. Nada impede que chegue, né? Com a trajetória da dívida que a gente tem e o cenário de gastos fora do controle, isso é uma coisa possível no médio prazo. Nós tivemos também uma decisão política horrível do governo, quer dizer, boa para o Milei, boa para a Argentina, mas foi horrível do ponto de vista estratégico do governo Alberto Fernandes, que foi colocar o ministro da pasta responsável pelo caos econômico como candidato à sucessão. Seria equivalente ao Lula botar o Haddad, né? Botou lá o Sérgio Massa. Nós tivemos também a escolha do centrão, lá, a centro-direita deles, que é o partido do Macri, de botar a Patrícia Bullrich no poder, que já era uma tentativa assim, que foi feita com o Macri,
que não deu certo na Argentina. Então, o Milei, ele surgiu... E o Milei, que é uma figura simplesmente única, do ponto de vista de comunicação, de carisma, de conhecimento, um professor universitário, enfim, alguém que reúne várias qualidades aí, que chama atenção. Ele vem quase como um ungido, a última solução possível dentro de todo esse cenário. E não foi eleito, veja, prometendo benesses. Ele foi eleito alertando os riscos do que o país dele sofria. Então, essa é uma dificuldade que a gente vê hoje na campanha do Flávio, que tem hoje, na março de 2026, indica, tu vai na Polymarket ali, o indicativo é 80% de chance mais que o segundo turno seja Lula e Flávio. Dificuldade do Flávio de poder alertar a população dos perigos que a gente está sofrendo orçamentários de impostos e falar, vão ter gastos, vão ter cortes de gastos. Ele fala muito de corte de impostos, né? Mas espera lá, corte de impostos sem corte de gasto é déficit, né? É rombo. Então, uma coisa vem atrelada à outra. E a gente tem muita dificuldade no Brasil por conta do eleitor estar nessa fase meio anestesiada, né? Então, sobre o Milei no Brasil, seria ótimo, né, ter o Gilson presidente da República, mas ele mesmo fala que se ele tivesse voto para ser presidente, ele preferia ser presidente do Senado, presidente do Congresso, ele gosta bastante do legislativo, no trabalho de legislar, barrar, aprovar leis e mudar o panorama institucional do país, não só a questão do governo do dia a dia. Eu acho que o contrário vai acontecer no Brasil, sendo bem honesto. Eu acho que a gente vai eleger um Macri, não o Milei. Agora, se a gente eleger no Macri, a gente vai ter o Milei depois, né? Que, na verdade, o Macri ele falhou nas reformas que eram necessárias, voltou à esquerda e depois foi o Milei. Eu acho que a gente vai mais para um Macri da vida, que é mais ou menos a linha aí do Flávio. Bolsonaro. O próprio Flávio fala que ele é mais ao centro, ou mesmo o Tarcísio, se for, né? Eu acho que a gente vai mais ao centro. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Sim, quando estava na eleição argentina e aí o Milei estava lá despontando como candidato, eu vi muita pessoa até na direita falando assim, o Milei é o Bolsonaro. Não, não é. Não. O Bolsonaro é o Macri. O Macri foi o Bolsonaro que prometeu muitas coisas, não fez tudo o que tinha que fazer, sem julgar que se é melhor ou pior, porque com certeza é muito melhor que o Lula, isso daí nem tem esse mérito, mas assim, poderia ter feito muito mais, poderia ter feito as reformas que doem, o remédio amargo que teria trazido resultado e não fez. E a gente vê a diferença do próprio centro em relação a essas eleições de 2018. O candidato do Centrão naquela época era o Geraldo Alckmin, que tinha aquela coligação com vários, dezenas de partidos, e que era a aposta do establishment para a vitória, né? Era quase como um caminho natural. Impeachment da Dilma, presidente Temer, Centrão, e quem assume agora é o partido que sempre foi opositor do PT, PSDB, assume e finalmente tem o seu governo aí com todos os partidos de Centrão, os vampiros da República unidos. E o Bolsonaro ele vem quase como um outsider nesse sistema todo, que ninguém esperava, mas o Centrão não cobrou barato do Bolsonaro por conta desse golpe que ele levou. O Centrão não aprovou nada que o Bolsonaro tentou nos primeiros 2 anos de governo. Era o Rodrigo Maia na presidente da Câmara e simplesmente as coisas rodavam lá, até brincava-se nos bastidores, né? Depende do calendário Maia, né? Não era dos Maias, o povo antigo era o Rodrigo Maia, que deixou caducar um monte de coisa, deixou caducar várias MPs importantes, MP da Carteira de Trabalho Verde e Amarela, da obrigatoriedade de publicação em jornal para edital de empresas, para privatizar a Casa da Moeda, lembrando aqui algumas, da meia entrada também, que a carteira de meia entrada não ficasse mais no monopólio da Uni, a própria reforma administrativa, ele mandou para uma comissão lá que não voltou mais, um monte de matéria assim que o Maia realmente barrou, o Centrão barrou o governo Bolsonaro, e depois, né, vocês lembram, quando teve aquela mudança do Bolsonaro abraçando o Centrão, já era tarde aí com Ciro Nogueira dentro do governo, Arthur Lira, já era difícil reverter, daí já estamos falando de pandemia e vários outros problemas. Então, nós tivemos aí uma infeliz, da mesma maneira que a Argentina teve um feliz alinhamento de astros, aqui a gente teve um infeliz alinhamento de várias coincidências aí. Eu não imputo ao Bolsonaro um planejamento para que desse errado, mas sim uma inexperiência, uma falta de preparo para aquilo, justamente porque veio de surpresa para todo mundo, né? Se alguém
em junho de 2018 falasse que quem fosse vencer a eleição era o Bolsonaro, iam chamar de certeza o presidente vai ser o Geraldo Alckmin. Todo mundo falava. E o poder ele se alinha de acordo com isso, né? Todas as chapas, palanques estaduais, deputados, senadores, eles são eleitos com base de uma expectativa e que quando não vem, quando a conta não chega, a gente está falando aí de dinheiro, né? De fundão eleitoral que é distribuído de acordo com a bancada federal. Então esse golpe que o Bolsonaro deu, entre aspas, na política tradicional, voltou em dobro contra ele depois que ele estava no governo e está em desgraça, hoje preso, enfim. Tudo isso ainda fruto dessa conta do Centrão lá atrás, né? Não tem nada a ver com um golpe de Estado. O cara estava nos Estados Unidos quando aconteceu a suposta tentativa, né, em Brasília. Então, a gente vê um Bolsonaro que hoje se sente abandonado pelo Centrão e que quis jogar o Flávio como carta de, olha, vocês me deixaram para trás, eu também consigo ameaçar vocês. O Kassab não tem poder de botar um candidato no segundo turno, mas eu consigo. Então, vocês não podem me desconsiderar ainda. Ele não quis passar o bastão para isso, para manter esse poder na mão dele. E é difícil julgar, na verdade, alguém que teve o mérito, o primeiro e último homem capaz de derrotar o PT no século XXI foi o Bolsonaro. Então, bem ou mal, o PSDB não conseguiu, nem no escândalo do mensalão, nem na manifestação dos 20 centavos da Copa do Mundo, nem ganhar da Dilma, que era um poste. O PSDB não conseguiu, tentou várias vezes, 4 vezes, 5 vezes tentou, levou derrota em todos. Então, assim, a gente tem aí um cenário desafiador, mas não é impossível, longe de ser impossível. Eu acho que depende muito de quanto a gente vai estar disposto realmente a aprender com os erros do passado. Me preocupa, não vou mentir, me preocupa o surgimento e crescimento de um certo grupo de pessoas que se acham acima dos outros que estão tentando lutar pela mesma causa, que se acham superiores, se acham os mais limpinhos, os mais cheirosos, e não estão dispostos a unir forças, né? Um grupo de pessoas cujo parlamentar, por exemplo, votou a favor aí do aumento do etanol na gasolina, e isso é liberal, isso é maravilhoso, por acaso. Um parlamentar que ontem estava defendendo aumento de imposto contra as bets, acha que aumentar o imposto de bet é a saída do Brasil, nessa votação do PL antifacção. Então, assim, todos nós discordamos, a gente precisa pensar qual grupo de pessoas eu discordo menos, e caminhar junto até que as nossas discordâncias se tornem relevantes. Caso contrário, é como a casa está pegando fogo e eu vou lá, vou apagar a luz do banheiro. Não, se vai voltar para apagar a luz do banheiro, você vai morrer queimado. Sai da casa, né? Depois resolve o que tiver que resolver. Então, acho que falta muita prioridade, na verdade. Falta estratégia, né? Então, a nossa direita, eu acho que para eleger um Milei teria que ser um pouco mais unida, teria que ser um pouco mais estratégica. Nesse momento, a gente vai ter que se contentar com mais um lacre mesmo. Uma coisa que você falou que eu concordo também é essa questão, o Bolsonaro, o que tornou o Bolsonaro inelegível, que prendeu o Bolsonaro, o golpe, né? O Bolsonaro lá atrás apareceu um vídeo para mim esses dias que viralizou, que é ele falando assim: Moraes, olha a conta da esposa do Alexandre de Moraes. E tem outro vídeo também que ele fala: olha, o judiciário tem que voltar a fazer o papel do judiciário. Então lá atrás ele já tinha dado essa linha, né? E agora está preso por um golpe. Na sua visão, o judiciário tendo todo esse poder em 2024, proibiram o Twitter, foi uma coisa que, assim, absurda, que passou sem consequência nenhuma. Para mim, ali eles estavam testando até onde a gente consegue ir, que a população não se revolta. Bloqueou o Twitter assim que passou a eleição, porque antes de bloquear o Twitter não teve nenhum assunto de eleição. A justificativa para bloquear o Twitter era que não tinha cumprido uma regra que eles tinham imposto lá, que inventaram da cabeça deles, e que como ele não tinha feito essa regra, eles bloquearam. Aí o Twitter fez o que eles pediram para fazer, estava tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com o que eles falaram, esperaram a eleição passar para voltar. Isso foi, assim, nítido. Na sua visão, a gente corre esse risco esse ano do STF ver que está o Flávio crescendo, outros candidatos à direita, no geral, vamos dizer assim, crescendo, ele vendo a chance da direita chegar no poder, e eles sabem que quando a direita chegar no poder, de novo, vai chegar, a gente vai acabar com essa farra que o judiciário está fazendo, né? Isso é ruim para eles, né? A possibilidade de um impeachment de um ministro só vai vir quando a gente conseguir tirar o Lula do poder, espero que seja ano que vem já. Você vê a possibilidade deles, que um animal aquado pode fazer isso tudo, né? Então você vê a possibilidade deles tentarem bloquear a rede social. Como que vai ser essa eleição? A loucura, a guerra do mundo. Eu acho que vale a pena falar um pouco desse caso do X, que, retomando um pouco aqui, aconteceu de uma maneira bizarra, que se a gente for contar para um observador externo, não vai acreditar. Sim. Como começou essa história? Começou com uma ordem
daquelas mesmas, secretas, sem processo legal, sem publicidade, sem direito de defesa do STF, para derrubar contas, né? Contas do Alan dos Santos e outros, e que o Twitter não teria cumprido no prazo. Daí começa a sucessiva ordem de absurdos. O STF, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ele intima para cumprir a ordem de derrubada das contas alguém que não era mais representante legal da empresa. Isso a gente revelou na nossa rede social, fiz até um vídeo junto com o Partido Novo mostrando esse absurdo. E, detalhe, como a empresa é sediada em São Paulo, lá em São Paulo, a junta comercial é público o dado de quem que é o representante da empresa. Qualquer consulta pública conseguiria ver que desde abril já não era aquele representante. A gente está falando isso, aconteceu no mês 7 ou 8. Ok, intimaram a pessoa errada, falou que não era representante, e até intimar a pessoa certa, como demorou, o Moraes chegou a ameaçar o representante legal, se não me engano era Raquel o nome dela, acho que voltou inclusive agora a ser a mesma, uma advogada Raquel, de prisão, se não respeitasse a ordem. Prisão e afastamento da empresa. Busquei no Google, Moraes ameaça de prisão, representante legal do X no Brasil, porque mandou intimar no endereço que simplesmente não era mais o atualizado, enfim, não seguiu os dados que são públicos da JUSESC, da junta comercial. Então, primeiro problema, primeiro absurdo, né? E detalhe, você emitir ordem de prisão fora dos preceitos legais, que num caso civil, num caso que não envolve nenhuma ação criminal por parte da empresa, é um crime de abuso de autoridade. Então, já teria aí um impeachment do ministro Alexandre, só com base nessa ação. E daí, para piorar, a emenda ficando pior que o soneto, e quando eu dei uma live, né, nessa época que estava essa discussão da derrubada de contas, uma semana ou 2 semanas antes da derrubada do X, eu falei, olha, não me surpreenderia vir uma ordem do gabinete do ministro Alexandre derrubando o X no Brasil inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Usou de desculpa ali um artigo do Marco Civil da Internet, de que a empresa tem que ter sede legal no Brasil, para fazer essa decisão aí na véspera das eleições do pleito de 2024, sem precedentes, né? Vetando acesso, obrigando as operadoras a bloquearem o site, determinando multa para quem acessasse via VPN, o que também é outra ilegalidade, você vincular obrigações a pessoas que não estão no processo. Quer dizer, por que eu vou receber uma multa se eu não sou parte do processo? Eu não fui citado ou intimado para obedecer essa ordem. Como eu vou ter ciência disso? Vai que eu já uso o VPN naturalmente, por questão de segurança, privacidade, enfim. O X, que é uma plataforma tão essencial para acesso a informações de primeira mão, fontes primárias. Eu lembro aqui a informação que o Joe Biden não iria concorrer à reeleição nos Estados Unidos, saiu em primeira mão no X. Então, o que eles defendem, esse pessoal, é que a gente volte a depender de uma imprensa que possa ser manipulada e comprada e não possa mais verificar em primeira mão as notícias, né? Ter a nossa própria interpretação daquilo que vem acontecendo, que foi a revolução que as redes sociais promoveram. Então, você quer privar o brasileiro de poder checar fontes primárias de notícias, depender de intermediadores, atravessadores de notícia, porque o atravessador eu consigo comprar, a fonte primária não, ela está lá, né? Então, me preocupou muito. Eu acho que esses 2 episódios, aí junto com a pandemia, né, o X e o lockdown, o bloqueio do X e o lockdown, mostraram assim uma passividade, uma palavra que o Bolsonaro usava, o brasileiro aceita bovinamente algumas coisas, né? E realmente nos falta muita indignação. Acho que falta indignação pro brasileiro. A gente é muito passivo, né? Um povo que se preocupa muito mais com quem vai ganhar no futebol, qual time vai ganhar, sair, subir, cair, do que quem está aí se refestelando e se banqueteando com o suor do nosso trabalho, né? 1 mês de trabalho nosso, 1 ano de trabalho nosso, na verdade, equivale a 1 mês e meio de trabalho de um americano. Por quê? Porque o americano produz mais? Não, porque a instituição econômica lá, o arcabouço civilizatório lá, é muito mais favorável a quem trabalha. O esforço lá é premiado, o seu suor lá é recompensado. E por isso que a gente tem 2 milhões, olha essa cifra, 2 milhões de brasileiros morando ilegalmente nos Estados Unidos, contra 100 mil americanos, que por algum motivo ou outro moram aqui no Brasil. Mas olha só essa cifra, 2 versus 100, e 70% dos jovens do Brasil querem sair do Brasil, sairiam do Brasil se tivesse oportunidade. Isso não é possível a gente ver esses números, que só eu fico indignado com uma coisa dessa.
A gente está vendo um país que não dá futuro para quem está aqui. Quem está aqui não tem perspectiva de melhorar, não consegue ver o que está fazendo hoje, o que está trabalhando hoje, o que está estudando hoje, e não consegue se ver daqui a 5, 10, 20 anos que vai estar numa posição melhor. A gente não tem mais esperança. Então, ser solucionado o quanto antes. E é uma a gente precisa de um cavalo de pau 180 graus. Não é uma mudança de 2% melhor ou não. A gente precisa mudar todas as bases da política e economia brasileira. A gente precisa reformar o Estado do seu princípio. Então, esse é um desafio muito grande e realmente cabe a nós. O momento decisivo é agora. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque não é um discurso pessimista, é um discurso para fazer as pessoas saírem do sofá, saírem da indignação para ação, levantar e falar basta, não dá mais. Como eu falei, agora dia 1º vai ter manifestação, quem está assistindo isso daqui, quando lançar, já vai ter passado, espero que tenha sido gigantesca, espero que a gente faça outras, porque tem gente que fala, não adianta nada, adianta sim, adianta compartilhar conteúdo, adianta informar outras pessoas, porque é só através, somente ideias podem iluminar a escuridão, acredito muito nessa frase do Mises, mas a gente precisa passar essas ideias adiante, a gente precisa de pessoas interessadas, motivadas a fazer isso, não adianta a gente esperar que caia, a gente falou muito aqui do Milei, mas não adianta a gente esperar um herói que caia do céu, a gente precisa agir nós mesmos, nas pequenas coisas que a gente nas pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Então, seja assim, compartilhar esse podcast com um amigo, isso faz uma diferença absurda. Compartilhar o conteúdo do Gabriel no Instagram, nas redes dele. Você vai sair pré-candidato esse ano? Não. Hoje, nesse ano, estou nos bastidores aí. Esse ano nos bastidores para reeleger o Gilson. A gente não sabe aí como é que tá a definição, ele é pré-candidato ao Senado na data da gravação desse episódio. O tabuleiro está se mexendo rapidamente aqui, mas o interesse dele é permanecer no Congresso Nacional, né? A gente está estudando e vendo as possibilidades para que esse trabalho realmente não pare, que é essencial para o Brasil. Todo o trabalho que a gente faz na linha de barrar projetos ruins, né? Você tem aqui o dado. O último ano inteiro que a gente teve sem interrupção eleitoral foi 2023, né? Foram mais de 1.100 requerimentos de retirada de pauta, adiamento de votação, verificação de votação, requerimentos que impedem projetos horríveis de serem aprovados. A gente tem projetos importantes apresentados, projeto anti-censura, agora, recentemente, o projeto super salários, né, que o STF agora legalizou de novo os penduricários, né? Eu não sei na data de publicação, mas hoje, dia 26 de fevereiro, foi legalizado os penduricários e marcaram para daqui a 1 mês e meio ser realmente reavaliada essa questão dos penduricários. Então, o Congresso precisa agir urgentemente. Nós apresentamos esse projeto e tantos outros que, se a gente quer o Brasil ser um país de primeiro mundo, não adianta a gente só falar isso, a gente precisa agir nesse sentido. Sim. Então, o Congresso, que é quem tem essa responsabilidade. E a esquerda sempre vai estar do lado oposto, né? Então, a gente conseguiu botar a emenda para tirar os presos de votarem, né? Que agora foi sancionado, foi para a sanção presidencial. A gente já sabe como é que vai ser a análise do Lula disso, né? Ele vai vetar, até porque nos presídios ele tem 80% dos votos, né? 80% do presídio para de votar. Então, movimentar para derrubar o veto, isso tudo nos aproxima, né? É claro que sempre aquele pessimista vai falar, isso vai resolver, não muda nada. Mas esse monte de coisa que não muda nada, uma figura de linguagem que o Gilson usa bastante é do bueiro entupido, né? Não é uma bituca de cigarro que vai entupir o bueiro, mas todas as bitucas que não vão entupir, quando juntas, entopem. Então, é um pouco disso que acontece no Brasil, né? Tem uma técnica de tortura oriental, se não me engano, é japonesa, que é a morte por 1000 cortes. Ela, inclusive, virou crime de guerra, de tão ruim que é, e o Brasil é meio isso. É o prisioneiro que morre pela morte de 1000 cortes. É uma lâmina que passa, não vai matar você, mas 1000, você morre. Né? É aos poucos, é sangrando de todo lado. Você vê lá um penduricário do outro, um abuso da STF do outro, é o Senado aumentando também, aumento de servidor que já ganha teto do outro, abuso desde os municípios, estados, todo mundo em conluio ferrando o pagador de impostos brasileiro, facção criminosa de outro controlando 1/4 da população, o servidor que só pensa no quanto ele vai tirar no fim do mês e não quanto ele entrega para a sociedade, que é um problemaço também. Então, são 1000 cortes ao mesmo tempo, aqui nessa ferida aberta que é o Brasil, e a gente precisa botar um fim nisso. A gente precisa botar um fim nisso. Falar, amigo, sugou quanto tinha para sugar, agora o Brasil vai para frente, entendeu? Desculpa, não vai ser todo mundo que vai ganhar com a mudança, não. Isso tem que ficar muito claro. Tem que deixar muito claro quem vão ser os perdedores e quem vão ser os vencedores. Em política, diferente do jogo da economia, a economia não é um jogo de soma zero.
na economia, eu faço uma troca contigo só porque eu acredito que o que você tem a me oferecer é melhor do que eu tenho a te oferecer. Uhum. A gente tem uma descoincidência de interesse e avaliações, a gente faz uma troca, os dois se beneficiam. Na política, não. Os espaços na política são limitados. Para você ganhar, tem que perder. Para eu perder, você tem que ganhar. Então, essa transparência, ela é importante. Fala, não, eu não quero te convencer, meu amigo. O cara que está lá mamando acima do teto constitucional, o cara que está conivente com facção criminosa, o cara que quer que o ministro do STF possa fazer uma canetada e derrube uma rede social inteira, decisão monocrática. Eu não quero te convencer, eu quero te derrotar. Se você vai estar convencido, não me interessa. Essa é a menor das minhas... Então, falta um pouco dessa clareza, né? Ainda um pouco. Eu sinto, às vezes, um discurso um pouco, não sei, lenga-lenga, sabe? O Brasil é de todos vão se beneficiar. Não é todos que vão se beneficiar com um governo bom no Brasil, não. Bandido vai se prejudicar, quem se aproveita da máquina pública vai se prejudicar, quem quer somente se preocupar com o cofre público no fim do mês e não no que entrega para a sociedade vai se prejudicar, e quem vai se beneficiar são todos os outros, né? É a maioria desorganizada, é o consumidor, aquele que não tem nenhum sindicato lutando a favor dele. Então, esse é o nosso real desafio na política, né? Como que a gente luta por esse pessoal que é sempre assim, vamos dar 1 bilhão para tal setor, todo mundo vai pagar 10 centavos a mais no litro da gasolina. Mas 10 centavos não custa. Agora todo mundo vai ganhar mais 500 milhões, né? 5 centavos. Daqui a pouco a gente vê que está pagando R$7 na gasolina e ninguém viu porque era 5, era 10, era 15, era 5, era 10. E uma hora a conta chega, né? Então, essa conta chegou, esse é o momento de inflexão. Eu penso assim. Sim, perfeito. E, Gabriel, deixa também, tudo isso que a gente falou, acho que converge no o que eu posso fazer para ajudar. Se estiver assistindo isso daqui, fala, concordo com tudo que vocês falaram, não quero desistir do Brasil, não quero ter que mudar de país, quero mudar o Brasil. Como eu posso ajudar? Então, eu queria que você passasse suas redes, a do Gilson, não sei, como que a pessoa pode entrar em contato, voluntário, tudo que, o mínimo, eu acho que já, como você falou, não é uma bituca, eu gostei dessa frase, vou usar, não é uma bituca de cigarro quem top, são várias pessoas contribuindo negativamente que vão causar o problema, mas a solução também é isso. Isso que eu acho que é a luz no fim do túnel, né? A solução vai vir de uma pessoa, vai vir de várias pessoas se mobilizando junto, cada um fazendo a sua parte, como pode, para trazer um país melhor. Então, como que a pessoa pode te ajudar, contribuir nesse projeto? Sim. Eu vou botar as redes do Gilson, né, que é aí nosso representante libertário no Congresso Nacional, deputado federal aqui por Santa Catarina, é @gilson.marques.novo, né? Só botar Gilson Marques aí no Instagram, no X. A gente tem mantido as redes bastante ativas, também é um desafio comunicar, né, tudo isso que a gente faz, trabalho legislativo muito sólido, mas precisa comunicar, não adianta só estudar as matérias, as pessoas não sabem o que está acontecendo. O Gilson, e na verdade o Partido Novo no geral, né, você comentou que assessora a deputada Adriana Ventura, né? Isso. Então, o Partido Novo, ele tem uma reputação interna dentro do Congresso, e com uma bancada minúscula, né? Na verdade, a menor bancada do Congresso, da Câmara, 5 deputados, muito boa, a reputação é muito boa, reputação de deputados que estudam o que estão votando, que sabem a matéria de cor, pergunta, sabe o que está votando, que vão falar, isso deveria ser o mínimo, mas na verdade, a minoria que tem esse domínio do que está sendo legislado, sabe os pontos positivos, os pontos negativos. Então, esse trabalho, ele é muito importante e precisa ser visto e compartilhado pelas pessoas. Porque, às vezes, eu vejo muito esse discurso de que eu não gosto da política, todo mundo é igual, todo mundo é ladrão, todo mundo quer roubar e ser alimentado e beber do dinheiro público e roubar igual, querer mamata. Beleza. Eu concordo em linhas gerais. Isso é realmente um bom retrato da política brasileira. Agora, você não pensa que esse discurso, ele ajuda realmente quem faz isso, se você ignora quem não faz? Né? Por exemplo, eu posso falar pelo Gilson. Só nas legislaturas que ele teve no mandato, foram 8 milhões que ele poderia ter gasto e não gastou, né? Que ele abriu mão de auxílio moradia, saúde, mudança, né? Que toda vez que eleito tem direito a auxílio mudança. E eu sei que outros deputados novos fazem isso também. E aí, você bota todo mundo na mesma bacia, isso é um sonho, né? Para quem rouba, para quem realmente não estuda a matéria que vota, para quem faz o mandato de qualquer jeito, só para lotear o gabinete de cabo eleitoral e não de pessoas técnicas para poderem melhorar o nível das leis do Brasil. Isso é maravilhoso, bota todo mundo no mesmo balaio e daí o bandido ele sai junto com o mocinho e daí sim não tem chance da gente ganhar. Não, vamos um nível mais de profundidade, vamos de fato estudar o que tem sido
feito, discutido pelo Congresso, quem que está lá dentro, quem que tem coragem de dar a cara a tapa, dar os nomes aos bois, né? Porque também é uma coisa difícil hoje no Brasil, a coragem do parlamentar poder falar alguma coisa, né? Temos parlamentar preso no Brasil, não é da esquerda, não foi preso pelo Bolsonaro, pelo contrário, foi preso pelo STF, Daniel Silveira, preso por fazer um vídeo. A gente fala. Hoje no Brasil, né? Não é uma coisa da ditadura, não é uma coisa, não é do filme do Wagner Moura, não, aqui, não. Acontecendo hoje, o cara tá preso hoje. Então, esse é o desafio, né? E as nossas redes estão lá, sigam aí o deputado Gilson, para mim vai ser uma honra poder interagir com vocês lá, faço a parte legislativa, mas também às vezes acompanho a gente para poder responder alguma dúvida técnica, e todo apoio é bem-vindo, né? Não só no Gilson, outros deputados que também defendem empreendedorismo, livre mercado, abertura comercial, combate aos arbítrios do STF, a gente tem vários parceiros lá, e apoie um candidato, adote, participe, porque se você não participar, o outro vai participar, e a chance que o outro vá participar para participar dessa bandidagem e não lutar contra ela é muito grande, né? Que é a regra da nossa política. Então, faça a diferença você mesmo, não espere que façam por você, não. Esse é o nosso desafio, de fato, sair da indignação para a ação. A gente já está indignado, quem assistiu até agora já está indignado, agora só falta agir. Exato, perfeito. Obrigada, Gabriel, por esse episódio. Obrigada, Ferrenhos, que assistiram até aqui. Obrigada, Marta, e até a próxima. Obrigado a todos. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.